Olá pessoal, bem-vindos ao canal Português à Mesa. É com grande prazer que recebo todos vocês para mais um encontro. Em nosso vídeo de hoje, em nossa aula de hoje, nós vamos fazer alguns exercícios de gramática e vamos falar um pouquinho sobre o uso das conjunções nas orações subordinadas, o uso da vírgula e também vamos lembrar funções sintáticas de algumas palavras. Espero que vocês consigam acertar todas as questões que nós vamos fazer juntos e para isso, para que você participe, tire sua dúvida, já sabe, hein, pessoal? Faça aqui a sua inscrição para participar da nossa comunidade, do nosso grupo de estudos. Deixe o seu like para poder engajar o nosso vídeo e também ativar o sininho para receber as notificações quando nós lançarmos nossas novas aulas, para você poder aproveitar e aprender português conosco e melhorar, não é? Nossa vida, nossa fala. Um grande abraço a todos vocês e eu estou te esperando aqui para a nossa aula de hoje. Até mais, pessoal! Vamos iniciar a nossa aula de hoje com um treinamento de gramática para você relembrar algumas questões muito importantes e estes nossos vídeos, essa sequência de vídeos que nós vamos fazer com vocês agora, vai ser para poder te ajudar a resolver várias questões com vários tipos de questões gramaticais variadas. Tudo bem? E vamos começar. Você vai ver comigo na tela uma questão da Unesp do ano 2019, em que ela te propõe orações subordinadas. E, no caso, você vai ter que já saber qual é o tipo de oração subordinada que ela está te apresentando. Seria consequência, condição, conclusão, concessão ou causa. Em foco, nós estamos falando das orações subordinadas adverbiais. Só que há um probleminha para você solucionar aqui. Você percebeu que está grifado? Tivesse vivido o suficiente para ver os frutos de suas ideias. Copérnico, de certo, teria odiado a revolução que involuntariamente causou. Isso foi tirado de um texto, mas nós não precisamos aqui interpretá-lo, não é, profundamente, porque nós vamos ver que tipo de oração que se encontra aqui. Quando ele diz tivesse vivido, você lembra quando nós estudamos as orações reduzidas, nós não colocamos aqui a conjunção explícita. Percebeu? Notou isso? É a inteligência da questão. Porque quando lemos, você precisa entender. Está com dúvida? Então é o seguinte, leia a oração principal que está aqui. Copérnico, de certo, teria odiado a revolução que involuntariamente causou, e agora fica mais fácil, olha lá. Se ele tivesse, caso ele tivesse vivido, fica bem mais simples para você conseguir solucionar a questão em si. E a resposta é isso, é uma condicional. Como a forma verbal tivesse está no modo subjuntivo, podemos colocar, sem que se altere o sentido da frase, uma conjunção condicional no início da oração. Foi o que eu lhe falei. Se tivesse, caso tivesse vivido, é isso. Você precisa sempre se lembrar de que quando nós reduzimos alguma oração, podemos usar o particípio, o infinitivo ou o gerúndio. Aqui no caso, eles usaram o particípio e não colocaram a conjunção. Isso não tem problema nenhum. E vamos para uma outra questão também versando sobre orações subordinadas. Aqui, uma questão da Unifesp do ano 2018. E essa é bem fácil. Se você souber o que significa a conjunção, você já mata a questão na primeira, né? E aqui você tem deliberou-se deitar, embora a noite apenas começasse. Quer dizer que aqui você possui o embora a noite apenas começasse, ele deliberou deitar-se. Quando nós usamos um embora na oração subordinada adverbial, ela traz uma proposta de ressalva. Isso mesmo, é como se fosse um contraste. Aqui é uma concessão.
Apesar de a noite apenas começar, quer dizer que depois ele joga e foi lá deitar-se. É isso, é uma concessiva. Tudo bem? Você se lembra disso? Não se esqueça, essa conjunção é muito famosa e ela não possui outro sentido, a não ser uma concessiva. Não é tão difícil assim, não é? Outra questão também interessante. Você agora vai perceber o seguinte, que a questão está querendo dizer para nós sobre o emprego de vírgula, aí é pontuação. Pontuação é interessantíssimo, porque ao usarmos uma vírgula, precisamos nos lembrar de análise sintática, porque é isso que realmente nós precisamos saber. Aqui ele está dizendo que a vírgula foi usada para suprimir, para assinalar a supressão de um verbo. Isso indica que o verbo desapareceu. Nós vamos lembrar da elipse. Há uma elipse, a vírgula usada para elipse. E aí você precisa agora encontrar em qual quadrinho aconteceu isso, porque ele coloca aqui segundo, terceiro, primeiro, mas vamos dar uma olhada e vamos ler juntos. Por exemplo, esse aqui. A terapia é o entretenimento dos ricos e a televisão, ele coloca a vírgula, vírgula, o analista despreparado dos pobres. Bom, se nós formos pensar friamente, aqui nós já usamos o recurso que a questão pediu, porque ele usou aqui. Veja, ele falou, a terapia é o entretenimento dos ricos. E a televisão, ele não repete o verbo. O analista, você viu que interessante? Porque aqui ele suprimiu o verbo. Então, na letra E, nós podemos confirmar, não é? Só que ele fala o seguinte, no primeiro e no terceiro. Será que no terceiro também houve esse mesmo recurso? Porque na letra D ele falou isso. Se eu já escolhi o primeiro, agora eu preciso ver se realmente a letra D nos propõe. Vamos dar uma olhada? Viu, senhor? Aqui a vírgula está separando, ou melhor, isolando o termo senhor, que é, no caso, um vocativo, não tem nada a ver com supressão verbal. Demora, mas eles aprendem. Também não houve nenhuma supressão verbal quando você disse demora, não é? Porque o verbo já está ali. E na outra, ele diz aqui, o outro personagem, ele vai voltar atrás. Você vai ver. Bom, também não houve supressão verbal. Conclusão, é isso mesmo, está só no primeiro quadrinho apenas. Nesses dois casos, um foi o vocativo e o outro foi separar uma oração da outra, mas não houve nenhum caso de elipse. Quando nós usamos a vírgula para eliminarmos palavras, é muito importante. A redação fica bonita, porque você não cansa seu leitor com repetições desnecessárias. E a Unesp também trabalhou com um texto belíssimo de Padre Vieira, quando ele falava sobre Alexandre o Grande e o ladrão. Aqui você vai verificar o mesmo caso que nós vimos na oração na questão anterior, não foi? E você precisa perceber onde houve a supressão do verbo aqui pela vírgula. A questão diz, verifica-se o emprego de vírgula para indicar a elipse, supressão do verbo. Vamos ler juntos? Na letra A. Os outros ladrões roubam um homem, vírgula. Estes roubam cidades e reinos. Aqui não houve. Depois ele coloca 2 pontos, mas vamos ler mais porque nós temos mais vírgulas para frente. Os outros furtam debaixo do seu risco, vírgula. Eles sem temor, vírgula, nem perigo. Também não houve casos de supressão verbal, porque os verbos estão todos escritos ali. Outros, vírgula, se furtam. E aí, mais uma vírgula, são enforcados. Não, aqui nós não temos este recurso. Vamos ver letra B. Se o rei da Macedônia, quando você usa vírgula aqui, é porque você está separando a oração subordinada adverbial, condicional, porque ela está antecipada. Não tem nada a ver com elipse, ok? Aí você diz, ou outro, ou qualquer outro. Aí ele coloca uma vírgula. Não suprimiu verbo nenhum, porque depois ele disse, fizeram o que faz o ladrão e o pirata. Aí entra um ponto e vírgula.
O ladrão, vírgula, o pirata e o rei, isso aqui são enumerações. A vírgula está sendo usada para separar os substantivos que ele enumera, mas não tem nada a ver supressão. Vamos ler mais um pouco. Todos têm o mesmo lugar e merecem o mesmo nome. Aqui colocamos uma vírgula para separarmos orações. Também não houve o caso. Vamos ler a letra C? O roubar pouco é culpa. Muito bem, primeira oração. Aí ele entra com a vírgula. O roubar muito é grandeza. Não usou o recurso até agora. Coloca 2 pontos para fazer a explicação do que ele vai dizer. O roubar com pouco poder faz os piratas. Aqui ele usou a vírgula. O roubar com muito, agora ele usou o recurso. Vírgula. Os Alexandres, tirou o verbo. Sim, com certeza, achamos a resposta. Você percebeu como é usado? É muito comum. Vamos ler novamente para você aprender. O roubar pouco é culpa, vírgula, o roubar muito é grandeza, fechamos as orações aqui. Depois ele coloca 2 pontos para fazer uma explicação. O roubar com pouco poder faz os piratas. Vírgula. Inicia uma outra oração. O roubar com muito, agora ele tira o verbo. Vírgula. Ele usou a elipse aqui. Os Alexandres. A questão D e a questão E, por não estarmos analisando, já achamos a resposta, não vamos ler. Mas se você precisar, deixa aí os comentários. Se você tem dúvida porque aconteceu na letra C, faça isso e nós vamos ter o prazer de conversar com você. E se você já está gostando do vídeo, também já deixa o seu like. Não se esqueça disso. Vamos continuar a bater um papo. Veja comigo na tela. Na questão, inútil dormir que a dor não passa. Isso quem escreveu foi o Chico Buarque de Holanda. E aqui ele disse, inútil dormir, e aparece um que a dor não passa. E aqui no caso, o termo sublinhado, que no caso é o que, não está aparecendo na tela, mas é aqui, que a dor não passa, seria essa oração que nós vamos analisar. Ela introduz uma ideia do que com referência à oração anterior. Vamos ver? Inútil dormir. Aqui você tem um que diz por quê. Porque a dor não passa. Você não consegue dormir, porque essa dor não passa. Essa sequência, ela retoma a anterior com uma ideia muito fácil, não é, pessoal? Isso mesmo, é uma explicação, é uma questão explicativa. A oração explica o item de você não conseguir dormir. É isso mesmo, é inútil tentar dormir. A dor não consegue passar. Tudo bem? E agora, mais uma outra questão sobre pronomes relativos. E um pouquinho bem mais específica para você tomar cuidado mesmo e treinar. O que, como pronome relativo, ele faz parte das orações subordinadas adjetivas. E isso aí você precisa se atentar, porque o que também possui função sintática. Ele é responsável, não é, por retomar a palavra anteriormente mencionada. Ele é, sim, um anafórico, é uma palavra anafórica e ele sempre retoma o substantivo anteriormente colocado ali na questão. Só que aí você precisa tomar cuidado porque ele também tem a sua função sintática dentro dessa oração na qual está inserido. E aqui nós temos uma fala do seguinte jornal, da BBC do Brasil. Eles trouxeram o seguinte: a indenização multimilionária que o Google terá de pagar por rastrear pessoas com geolocalização desativada é enorme. Essa é uma oraçãozinha simples com o quê? Você se lembra como funciona isso? Você precisa pensar o seguinte: são 2 orações em uma só. Aqui você vai ler comigo. A indenização multimilionária é enorme. E o Google terá de pagar uma indenização multimilionária. Você percebeu? O que, então, retoma indenização multimilionária. E na oração em que esse que está inserido, você tem que se lembrar que esse Google paga indenização. O que aqui exerce uma função sintática de objeto direto. Por quê? É o complemento daquilo que ele paga, porque quem paga, paga indenização milionária. E o que retoma
indenização multimilionária. Você se lembra disso? E agora, aqui para baixo, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Você vai escolher um que seja objeto direto do verbo. Vamos olhar a letra A para ver se é. O homem que luta, vence. O homem vence. E o homem luta. Neste caso, homem luta, homem é o quê? Sujeito. O que, por ser o homem, também é o sujeito do verbo luta. Quer dizer, o homem vence, o homem luta. A letra A não serve. Vamos ver a letra B. Cresciam as plantas que o jardineiro cultivava. Vamos destruir a oração, vamos quebrá-la. Vamos lá? Cresciam as plantas. Tudo bem, primeira oração. E o jardineiro cultivava o que, pessoal? As plantas. E o que retoma as plantas. Só que aqui, se o jardineiro cultiva o quê? Que o que seria as plantas. É o objeto direto que eu achei, porque quem cultiva, cultiva plantas. Você percebeu como funciona? O que, neste caso, retoma a palavra plantas, que na oração subordinada adjetiva é complemento do verbo cultivar. É isso, ele é objeto direto. Chocaram-nos as besteiras de que ele era capaz. Tudo bem, as besteiras nos chocaram. E ele era capaz de besteiras. Você percebeu que aqui você está completando capaz? Ele era capaz de besteiras. Quando você completa uma palavra que não é o verbo, que no caso seria um nome, aqui o predicativo do verbo era, capaz é completado com besteiras. Complemento nominal. Lembrou-se disso? Capaz de besteiras. Lembre-se que o complemento nominal é preposicionado e completa um adjetivo, um substantivo e também um advérbio. Na questão letra D, não confio no incompetente que você é. Quer dizer, eu não confio. E você é incompetente. Você é incompetente? O que retoma incompetente? Incompetente é predicativo do verbo de ligação é. Fácil. Aqui o que, veja que interessante. Ele é o que mesmo? O que, pessoal? Predicativo. Veja só. E para acabarmos, estas são as cartas de que você tanto necessita. Bom, quem necessita, necessita de cartas. Você percebeu que o de que não retoma cartas e você completou necessita? Necessita de cartas. Objeto indireto do verbo necessitar. Eu acho que você aprendeu. Treine um pouco mais e se você tiver dúvida, deixa aí para nós aqui nos comentários. Fala, professor, eu preciso de mais informações a respeito das funções sintáticas da palavra aqui e nós vamos fazer mais exercícios se vocês pedirem. Vamos lá? Continuando aqui para terminarmos o nosso encontro de hoje com esta última proposta de Machado de Assis. É uma frase retirada de Machado de Assis, em que ele comenta sobre fuga dos escravos. Um texto belíssimo, mas nós não dispusemos aqui para você por questões de análise sintática somente de um termo que está grifado, para que você se lembre. Era muito comum na literatura oitocentista esse tipo de fala. Veja aqui comigo, quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a quem lhe levasse. Perceba o seguinte, o uso da palavra lhe, aqui ligada ao verbo levar. A questão diz o seguinte, na oração em que está inserido, o termo destacado é um verbo, que no caso é o verbo levar, e este verbo está pedindo o quê? Nós estamos vendo a questão e nós temos em mãos os objetos. O que são os objetos? Os complementos deste verbo levar. Porque se você perceber, pense comigo, você perdeu um escravo por fuga e você precisa levá-lo de volta. Aqui nós sabemos que o lho não é mais usado na atualidade, mas antigamente na literatura, no caso a literatura oitocentista, realista de Machado de Assis, você tinha o lhe somado com o o. Tanto que a questão está te dando dois objetos. Você tem dois objetos aqui sim. Por isso, é uma fusão de dois valendo para um. Era comum isso aqui. E agora você tem que pensar o seguinte, qual seria a resposta? Porque quem vai levar
vai levar o quê? O escravo, não é isso? E você tem que também pensar a quem, porque o lhe seria isso. Então, na resposta, o que que nós temos? Quem leva, leva o escravo, que é o objeto direto que retoma a situação, não é? Que eu vou levar o escravo. E levar o escravo a ele. A ele, ao quem. É isso. Se eu faço a quem, é o dono. Vamos levar o escravo para o dono. A quem lhe o levasse. Você percebeu? A ele, que no caso seria o quem. Ambos os pronomes estão fundidos na forma lhe. Você entendeu? Ficou claro para você? Não se confunda com essas falas mais clássicas, mais antigas. E é simples, basta só prestarmos atenção na regência verbal e analisarmos quem se liga em quem. E ficou fácil levar escravo para o dono do escravo, no caso, levar a quem pertence o escravo. Você entendeu? Ficou bom? Espero que tenha usufruído e gostado bastante, porque esse vídeo fica por aqui e eu te encontro em nossa próxima aula. Um grande abraço, pessoal. Até mais.